Record progress. Vamos então fazer a oração? Sim, Alguém quer orar ou quer que eu ore? Vamos orar então? Vamos orar. Então tá. Querido e amado Deus que estás nos céus, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, com a tua graça, com as tuas misericórdias. Obrigada pelos livramentos. Obrigada, Senhor, por teu amor, por teu cuidado, por cada um de nós aqui. Querido Deus, abençoe, Senhor, a família, a amiga da Elisete. Abençoe, Senhor, a vida do Alfieles, o seu lar, a vida do Douglas, do Zé Roberto, da dona Ivani, que não se encontra aqui, mas que está sempre com a gente. Abençoe, Senhor, o Lucílio, aqueles que sempre estão aqui com a gente estudando a lição. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ensinar a cada dia a tua vontade, aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida através da lição, Senhor. Nos abençoe, que o Santo Espírito nos ilumine e que a gente possa, Senhor, não só ouvir e comentar, mas que possamos colocar em prática na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. A lição é a 6, né? As raízes de Abraão é o título, né, da lição dessa semana. A lição de sábado vem com um verso para memorizar, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8, né? Tudo com que ele contava, né, para prosseguir era a promessa de que Deus iria guiá-lo e abençoá-lo. Quer dizer, tudo o que Abraão tinha era isso. Oi? Alguém falou alguma coisa? Desculpe, eu falei com a minha amiga aqui, desculpe. Eu vou apagar o... Tá. Pensei que alguém Eu estava apago o falando. microfone, mas eu estou escutando vocês, que eu estou costurando, tá, amores? Tá ótimo. Pode ser, amada? Tá. Ok. Então, o que acontece é que Abraão, né, nesse momento aqui, ele verdadeiramente depositou toda a sua fé, toda a sua confiança, né, numa promessa que ele não sabia o que ia acontecer, né? Ele simplesmente obedeceu e acreditou e seguiu, né, para o que Deus havia dito com ele. E aqui embaixo, né, vem dizendo, vou ler só um pedacinho de algumas coisas que eu achei importante do sábado, que diz assim no segundo parágrafo: em sua jornada esteve suspenso no vazio, sem seu passado, que ele havia perdido, e sem seu futuro, que ele ainda não via, né? Entre esses dois chamados que estruturaram sua jornada de fé, Abraão ouvia a voz divina que o tranquilizava: não tenha medo. Gênesis 15, 1. Essas 3 palavras marcam as 3 sessões da jornada abraâmica que serão estudadas nessa semana. Alô, vocês estão ainda me ouvindo? Entrou bem uma ligação aqui. Raíssa? Eu estou ouvindo, tranquilo. Não vou conseguir. Eu estou ouvindo o Fiel, não. Não. Perdão. É porque Marcela Oi, está chamando. oi, tá me ouvindo? Entrou aqui, menino, uma ligação. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos escutando, Marcela. Você está escutando a gente? Oi, não estou ouvindo, Félix. Aconteceu alguma coisa aqui. Você está me ouvindo? Deixa eu ir passando aqui. As raízes de Abraão, foi o que Marcela leu no sábado.
Pela fé, Abraão entendeu os dois chamados feitos por Deus. O primeiro chamado, em Gênesis 2:1, Abraão deixou o seu passado, abriu mão da sua Eu não estou parentela. ouvindo. E o segundo chamado, Abraão deixou o seu futuro, abriu mão do filho da promessa, Gênesis 22:2. Porque a todo tempo Abraão foi obediente. E aí, no que Marcela falou, de Gênesis 15:1, entre esses dois chamados que estruturam sua jornada de fé, Abraão ouvia a voz divina, que o tranquilizava. Não tenha medo. Todas as vezes, nas nossas provações, nós temos a certeza que Deus está conosco. É sempre assim, é sempre desta maneira que a gente deve estar seguindo, deve estar se fortalecendo. Marcela, eu não sei. Marcela, você consegue me escutar agora, Marcela? Alfieri, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo muito baixinho você agora. Entrou uma ligação, me desconectou toda aqui. Marcela, vai lá em cima no microfone. Você sabe onde é, não sabe? No fone. Deixa eu te mostrar por aqui, ó, para a gente poder ganhar tempo. Aqui em cima, aqui, ó, na parte superior aqui, tem um microfonezinho, você aperta nele, que ele vai ficar, e você aperta para abrir. Aí o som vai melhorar para você. Agora eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, maravilhosamente bem. Agora que eu estou te ouvindo. Entrou uma ligação aqui e depois eu não te ouvi mais. Sim, Aí sim. pronto, me perdi. Perfeito. Eu já fiz a entrada aqui e lá no finalzinho você iria falar, né? Abraão exemplifica a fé em Gênesis 15:6 e é lembrado nas escrituras hebraicas como o homem da fé. Neemias 9, 7 e 8. No Novo Testamento, ele é uma das figuras mais citadas do Antigo Testamento. E nessa semana começaremos a entender o porquê. Agora é com você, nós vamos para terça-feira. Terça ou domingo? Perdão. Domingo. Eu já achei que já tinha passado. Nossa, só nesse pouquinho tempo já fomos para terça. Então, a partida de Abraão é o título da nossa lição de domingo, né? Aqui tem a primeira perguntinha, né? Nós podemos pular, eu acho que não precisa, a gente está passando tudo para dar uma resumida, né? Aí tem aqui no primeiro parágrafo, a última vez que Deus havia falado com alguém, conforme as Escrituras, foi com Noé, né? E depois... Marcela, perdoa, faz aí a pergunta que eu respondo aqui. Então tá. Então a pergunta é a seguinte: leia Gênesis 12, de 1 a 9. Por que Deus chamou Abraão para deixar seu país e sua família? E como ele reagiu? Douglas, você consegue ler aí, pegar Gênesis 12, de 1 a 9? Enquanto você está pegando, eu vou responder, tá? Aí a gente, quando você lê, a gente vai ver o que realmente está escrito na Bíblia, tá bom? Eu posso ler agora? Oi? Já está aí na mão? Então pode ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Encontrarei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. 3. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. 5. Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã.
e viram a terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o Carvalho. E estavam então os caldeus na terra. 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. E moveu-se dali uma montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. A banda do sul, para a região do Negueb ali. Então, por que Deus chamou Abraão para deixar os seus pais? Porque queria abençoá-lo. Ele queria tirá-lo dali por causa das influências que estavam, né? Ele queria que ele levasse a bênção para outras nações do mundo e usá-lo para abençoar outros, né? Como eu já havia comentado. Isso era muito importante, porque foi nessa parte que foi se voltando, as pessoas tinham a oportunidade de saber do Deus verdadeiro. A mesma parte hoje, Deus nos dá uma ordem para ir e abençoar as outras pessoas, porque quando eu falo de Deus, quando eu abençoo em nome de Deus, eu estou mostrando o amor de Deus para aquelas pessoas. Elas têm a oportunidade de receber a palavra de Deus e ficar ao seu lado, né? Que muitas pessoas ainda não conhecem, ou muitas pessoas o conheceram de uma forma muito errada. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se diz um cristão, mas as atitudes que ele toma não foi aquela que é pela ordem de Deus, em obediência. E aí, ao invés da pessoa ser uma bênção, ela é uma maldição. Mas nós precisamos ser bênçãos. Por quê? O Senhor nos chamou, nos disse para ir, para poder levar o amor dele verdadeiro, conforme ele o faria. Então, a todo tempo, nós temos que estar ligados à videira. E a última pergunta aí, né? Como que ele reagiu? Ele obedeceu ao chamado divino. Todos nós temos um chamado. Essa semana mesmo eu estava vendo alguns vídeos, né? Tem pessoas que têm dons, né? São chamados para trabalhar na parte de diáconos, diaconisa, outros são chamados para os louvores, outros, né, para tocar instrumentos musicais, mas esses são dons. Agora, Deus chama todos para ir e pregar o evangelho, para levar o amor de Deus, para que as pessoas vejam Cristo através de mim. Em todo lugar que eu passar, certo? Eu fico tão feliz quando eu escuto uma pessoa falando assim: eu vejo que você é um homem de Deus. Quantas vezes a pessoa me parou na rua e falou isso? Gente, você sabe o que eu virava e fazia? Quando chegava em casa, ou às vezes ali mesmo, eu agradeci ao Senhor. Por quê? Porque somente se eu estiver ligado a Ele é que eu conseguirei passar isso. Então, eu sei que eu estou demonstrando que eu estou ligado. Porque eu buscar, certo? É importante. Mas eu pedir a Deus para me usar em oração, no estudo da palavra, isso é o mais importante de tudo. Porque eu estou fazendo o que Ele quer e não o que eu quero. Porque se deixar por mim, eu vou começar a fazer tudo na minha maneira.
Vai lá, Marcela, continue e daqui a pouco eu falo o resumo que está aqui na tela. Então, foi isso, está me ouvindo, né? Então, a pergunta foi isso aí, né, que o Alferes respondeu para a gente. Deus prometeu, né, abençoar Abraão e torná-lo famoso, mas havia uma condição, né? Obedecer ao Senhor. E Abraão mudou-se, né, de Ur dos Caldeus para Harã, ou Harã, e finalmente para Canaã. Quer dizer, ele não questionou, ele não titubeou, né? Ele não desconfiou em nenhum momento, né? Ele simplesmente largou todo o seu conforto, toda a sua família, os seus parentes ali e seguiu, né? Para onde Deus iria mandar, né? Para onde Deus enviou. E aqui, né, vem dizendo aqui embaixo, vem dizendo assim: no entanto, o chamado divino para ir envolvia ainda mais. A frase, né, hebraica aqui, que tem leque, leca, né, vá, significa vá você mesmo, ou vá por si mesmo. A partir de Abraão, a partir de Abrão, né, a partida de Abrão, de Babilônia envolvia mais do que o meio onde ele vivia, ou mesmo sua parentela. A frase hebraica sugere uma ênfase em si mesmo. Abrão tinha que deixar a si mesmo para se livrar da parte de si mesmo que continha seu passado babilônico. Ele estava num contexto de idolatria, né? Ele estava vivendo num lugar idólatra, um lugar que as pessoas estavam distantes de Deus, né? Tem até um comentário aqui da irmã White, né? Que ele era fiel entre os infiéis, não contaminado pela apostasia predominante e com perseverança apegou-se ao culto do único e verdadeiro Deus. Então, ele, né, ele se agradou, ele agradou, na verdade, a Deus, né? E ele foi fazendo ali o que Deus estava mandando e Deus precisava tirar ele daquele contexto ao qual ele se encontrava. Muitas vezes a gente precisa se afastar de algumas coisas, de algumas amizades, de algum, né? De algum ambiente que a gente vive, porque Deus ele quer falar conosco, ele quer nos usar. E às vezes nesse ambiente, nesse meio, a gente pode não estar verdadeiramente ouvindo, né, a voz de Deus. E aqui está dizendo assim, no comentário da irmã White: quem está pronto para renunciar a sonhos e relações familiares ao ouvir o chamado da providência? Quem aceitará novos deveres e entrará em campos inexplorados, fazendo a obra de Deus com um coração firme e voluntário, considerando, por amor a Cristo, suas perdas como ganho? Aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão, e com ele partilhará daquele eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Então, assim, às vezes é necessário a gente renunciar a algumas coisas, né? E aqui embaixo vem, né, no domingo, uma perguntinha. O que Deus pede que você deixe para trás para atender ao chamado divino? O que cada um de nós entende que precisamos deixar para trás para atender ao chamado divino? Eu achei essa pergunta muito forte, ela é pessoal. Alguém gostaria de comentar sobre essa pergunta? O que precisamos deixar? Douglas vai comentar ali, depois eu falo. Amém. Fica à vontade, irmão. Douglas, pode falar, Oi. Douglas. Oi. Eu acho que renunciar a tudo aquilo que deixa Cristo triste, né, conosco, né? Verdade. Sim, É isso aí. sim. Uma parte muito engraçada que eu estava escutando, que eu acho que vai ser até vale mais para a próxima do que para essa, mas está dentro aí do contexto da pergunta que Marcela falou, né? Como é que nós estamos no mundo hoje, né? Que as pessoas querem aceitar a Cristo, mas querem continuar fazendo as mesmas coisas. Então, ela não quer largar de fazer, largar o eu, né? Ter essa mudança. E aí tem um detalhe, vamos supor, Deus fala para você
olha, seu filho está andando com um determinado amiguinho que não vai ser uma bênção para ele. Mesmo que agora pareça, mas será uma maldição. E aí o que acontece? Aí você começa a questionar Deus. Porque hoje o mundo está assim, porque as pessoas estão gostando tanto de questionar. Mas para aí, Senhor, eu acho o menino tão bonzinho, acho ele um menino tão educado. Que mal que ele vai poder fazer? Então, é a minha vontade prevalecendo. Se Deus fala, eu devo escutar, eu devo agir imediatamente, porque senão eu vou começar a querer fazer a minha vontade e a vontade de Deus vai ficando de lado. É esse espírito que Marcela falou aí, o espírito de Babilônia, né? Que depois a gente vai estudar sobre Babilônia, o próximo estudo, né? Nós já vamos falar muito sobre isso, a próxima lição, da importância de sair de Lodebar. Mas o que adianta você sair de Lodebar, sair do Egito, mas trazer o Egito dentro de você? Você tem que se purificar. Então, tem que abandonar. Ele te chama para ser uma nova criatura e não para continuar a velha criatura. Todos os dias é o batismo diário que eu tenho, para que morra o velho homem e o novo homem viva a cada dia. Vai lá, irmã. Exatamente. Hoje, né, tem sérios casos, sabe, de pornografia, né? Muitos irmãos, muitas pessoas vivendo nesse meio da pornografia, muitos traindo, né? Pessoas que não querem abandonar algumas coisas, alguns vícios, né? Outras pessoas, Deus vai entender, mas eu sou a única pessoa da minha casa que trabalho, não posso me dar o luxo de dever o aluguel, de ficar sem comer, porque eu não posso trabalhar no sábado. Outros já chegaram para mim e já disseram assim: Deus colocou tudo para comer, que besteira esse negócio de carne, de porco, de alimento impuro e tal, e não adianta você falar porque não querem. Então, assim, joias, né? Mas não tem nada a ver esse negócio de joias, né? O pessoal reclama. Então, as pessoas não querem largar, não querem abandonar, não querem fazer nenhum tipo de sacrifício, né? Muitos estão dentro da igreja, mas quando é para ajudar um irmão, quando é para fazer alguma coisa para alguém que está necessitando, a gente coloca vários obstáculos para não fazer. Então, a gente vai deixando, né? Vai deixando. Não, Deus tem que entender tudo. E a gente nós precisamos entender que Deus não tem que entender nada, né? Quem tem que entender somos nós, que Ele é Deus e que nós precisamos sempre obedecer o assim diz o Senhor. Não é o que nós queremos, né? Então, essa lição aqui mostra, né, que nós somos tão limitados, né? E limitamos também, muitas vezes, o poder de Deus quando não confiamos e quando não obedecemos. E aí deixamos de receber grandes bênçãos porque nós não queremos abandonar determinadas coisas, né? E numa lição aqui, na lição seguinte, que fala da tentação do Egito, já estou entrando nela, né? Já vou começar a comentar, né, sobre a tentação do Egito. E aqui nessa lição está dizendo, né, que ele acabou indo para o Egito porque em Canaã houve um tempo, né, houve um momento de escassez, de fome, falta d'água, e aí ele foi logo, né, para o Egito. Chegando no Egito, tinha alguns problemas lá em relação a ver mulheres bonitas e querer tomá-la como esposa e, de repente, matar o marido, e aí ele já mentiu, e uma coisa puxa a outra. Não era uma mentira, era verdade que ela era meia-irmã dele, né? E, no entanto, ele mentiu porque eles tinham uma outra relação, que era de casamento, e Deus não compactou. A gente pode falar, nossa, mas ele só omitiu uma coisinha, nossa, não teve nada de mal. Por uma bobagem dessa, ele foi lá para tentar ganhar a comida dele, né? Porque estava passando
necessidade e fome, mas Deus havia mandado ele ir para Canaã. E ele deveria confiar que, com certeza, Deus iria suprir. Mas aí ele foi dar um jeitinho, desse jeitinho já puxou por uma mentira. E o Alfieres quer falar, meu querido? Você tem é porque nós temos pouquíssimos minutos, tá? Só a pergunta aí, né? Por que Abraão deixou a terra prometida para ir ao Egito? Como Faraó se comportou em comparação a Abraão? Uma fome, né? Uma fome tão grande que Abraão foi morar um tempo no Egito. E ali começou, né, o probleminha com Abraão a respeito do que ele mentiu. E Faraó se comportou muito melhor que Abraão, porque assim que ele entendeu que a mulher, né, que estava ali não era irmã e sim esposa dele, ele logo abandonou, né, mandou eles saírem dali e tal, porque ele não queria receber nenhum castigo, nada da parte de Deus, né? Ele logo obedeceu. E a gente vê aqui que Abraão, apesar de ser o pai da fé, um homem, né, que foi amigo de Deus ali, ele também tinha, né, algumas fraquezas, assim como cada um de nós, mas ele reconhecia, né? Sim, sim. Eu posso comentar? Só um minutinho, Zé. Para os fiéis, é fácil se desviar do caminho certo, Marcelo? Sim, E por que a desobediência nunca é uma boa escolha? porque a gente não conhece o que está lá na frente, muitas coisas que vão acontecer, né, devido à nossa desobediência, ela é para Deus, Deus conhece o fim desde o princípio, né? Então a desobediência sempre vai trazer todo o mal que a gente sabe, porque tudo que está acontecendo nesse mundo, né, através dos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, que desobedeceram, está acontecendo hoje, a gente está vivendo do jeito que está vivendo. Então, a obediência, ela não nos leva a lugar nenhum, pelo contrário. E obedecendo, né, nós colheremos bênçãos, nós receberemos bênçãos da parte do Senhor. Tem alguma passagem aí da nossa escritora, da Ellen White, Marcela? Algum comentário que você iria A citar? respeito de segunda? Isso, exato. Bom, aqui está dizendo que... deixa eu ver aqui. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a confiança, nem os rejeita. As mesmas provações que, da maneira mais severa, testam nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem nos levar para mais perto de Cristo, para que possamos depor todos os nossos fardos aos seus pés e experimentar a paz que ele em troca nos dará. Então, aqui, né, também fala sobre essa parte aí, né, que Abraão, né, entretanto, está dizendo aqui numa partezinha que eu grifei, que eu achei importante, entretanto, a omissão, né, da verdadeira relação entre eles, né, era engano. Nenhum desvio de estrita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Por causa da falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo, quando ele omitiu que ela era a esposa dele. Então, nenhum desvio de estrita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Então, Deus se preocupa com cada detalhe e nada passa desapercebido, e as coisas que a gente acha que são simples, que não tem nada a ver, que Deus vai entender, na verdade, ele não vai entender. Então, nessa trajetória nossa, né, nós vamos ter tentações do Egito, de Babilônia, né? Vamos ter muitas. Nós temos que ser firmes. A palavra de Deus diz, né? Aquele que tropeçar, toma cuidado para que não caia. Mas se cair, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu acho isso tremendo. Porque nenhum de nós está livre de cair. Mas nós temos um advogado junto ao Pai. E ele Aqui, é o nosso...
Não, aqui fala assim, uma coisa linda que tem nessa de segunda, que fala: em sua providência, o Senhor trouxera essa prova a Abraão para lhe ensinar lições de submissão, paciência e fé, lições que deveriam ser registradas para benefício de todos os que mais tarde fossem chamados a suportar a aflição. É para a gente essa mensagem. Amém, amém, amém. Nós temos aqui 3 minutos. Marcela, a gente já fez o resumo aí, né? Falou aí da segunda também. Zé quer dar Uma palavrinha. E aí a gente já vai encerrar o dia de hoje. Vamos ver lá. Zé, você quer falar alguma coisa aí, Zé? O seu som está desligado. Verdade, eu tava observando aqui na lição, junto com o comentário que vocês aí estão comentando, e a conexão aqui para mim de som está muito ruim por conta da chuva, mas eu estava aqui observando e eu pude ver uma coisa. Tem 2 pontos importantes nisso aí. Primeiro, a Bíblia diz em João lá, que João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse momento que Abraão ele passou, ele não se segurou na verdade. Ele omitiu. E aí vem as consequências. Ele não se segurou no próprio Deus. Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente devemos se segurar em Deus. Aí alguém pode dizer, mas é muito fácil falar quando a gente está passando por dificuldade. Mas vê aí, o quanto Deus foi maravilhoso com ele. Na hora que se descobriu a verdade, ele saiu de lá e Faraó ainda deu o suprimento para ele sobreviver por ordem de Deus. Amém. Vê aí o quanto a verdade é importante nesse ponto, o quanto a verdade. Se ele tivesse falado a verdade, ele se colocou como humano, não colocou como uma pessoa divina, como Deus. Em primeiro lugar, ele se colocou na qualidade de humilde, de fraco, de humano. Sim. Se tivesse colocado Deus. Sim, Zé, nós só temos 1 minuto. Que o Senhor abençoe a cada um que está vendo essa live. Amanhã nós voltaremos e estaremos passando sobre mais um resumo sobre Abraão e Ló, porque hoje é um pouco apertado. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e lhe traga paz. Hoje sim, Amém. em nome de Jesus. Isso é verdade.